Fala, nação, tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos acompanhar aqui a equipe aqui do Chala Podcast. Todos os créditos ao canal do Chala, depois eu vou botar a descrição lá na descrição do canal deles. Eles vão falar sobre a reestruturação do Flamengo financeira, porque o Flamengo agora bateu mais um recorde histórico, né? No futebol brasileiro, que foi um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões. Então é uma marca assim, no futebol. E esse debate também, como o Flamengo chegou aonde chegou. Saiu lá de trás, lá com bandeira de Melo, até se tornar a potência que ele é hoje. Então vamos acompanhar aqui o pessoal do Charles aqui, deixe sua opinião aí no canal aí. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal, valeu? Vamos pro vídeo, obrigado. Amanhã. Fala, após a divulgação do balanço do Fla, o que mais chama atenção, além do valor faturado, é o Pablo Marinho da Rede Dinheiro. É bizarro. Tem 3 milhões e meio a receber esse ano ainda. Que investimento. E pagou 1 milhão em 2019. Melhor venda da história do Flamengo, Pablo Marinho. Tá vendo essa falando sobre isso? Tá vendo Isso é aqui importante agora. a gente falar também. Tá vendo agora aqui no GE. O Flamengo que o balanço revela. O Flamengo em 24 tem ainda em parcelas de jogadores que ele vendeu pra receber 100 milhões de reais. É mesmo, é. Em 2024. França, né? Então vamos falar sobre isso. Eu acompanhei de perto o início, né, cara? Lá Exatamente. dentro, lá e tudo mais. Eu Acompanhamos. fui setorista do Flamengo lá em 2013, né, cara? Tava vendo aqui você, né? Presente nos jogos. Então, assim, mano, é surreal. Assim, qualquer pessoa que acompanhou aquele Flamengo lá, em tudo, mano, é bizarro. É loucura. A diferença. Porque, assim, a gente viu o início da Copa do Brasil 2013, a gente tava revendo a campanha do Flamengo de 2013 aqui, que eu fui pra todos os jogos dentro e fora do Rio. Cara, o Flamengo inicia um ano ainda com o Renato Abreu, a gente tava vendo o Renato Abreu ali, mas assim, o Flamengo manda embora o Wagner Love, começa a Não renova o limpar. Dorival. Quantos caras já estiveram aqui que jogaram nesse Flamengo nessa época, que chegaram aqui e falaram que assim que o Bandeira assume, ele falou assim, pros jogadores que o Flamengo tinham dívida, vai embora, busca na justiça, que daqui a pouco a gente vai conseguir entrar num acordo e vai pagar você. Foi a indicação dele. E a segunda coisa foi, a partir de hoje não atrasa-se mais ficou, salário. não vai ter Flamengo. mais salário atrasado. Não vai ter mais salário atrasado. Com isso, o Flamengo montou um time em 2013, assim, ganhou a Copa do Brasil. Na minha visão, assim, por Humilde. ocasião, não era um time que você olhava e era favorito a ganhar a Copa do Brasil. Passa por dois favoritos, que era o Cruzeiro e o Botafogo, na caminhada, por exemplo. Goiás e Atlético Paranaense terminam muito na frente do Brasil. Para Brasil. Libertadores. E o Goiás ficou o tempo todo também na parte de cima. E nenhum dos dirigentes do Flamengo naquela época vão admitir. Mas aquele ano era um ano que o principal era começar a sanear financeiramente o clube, que devia mais 700 milhões de reais. E não cair pra segunda divisão. Não, E cair se pra segunda fosse divisão pra cair, estava na fosse conta. pra cair, Estava na conta. Estava na conta cair. Mas assim, tem que se falar, principalmente em 2013, E não caiu. do Pelaipe e do Valim. Porque o Valim virou vice de futebol. E o Pelaipe era o Por diretor. não ter experiência de campo, o Valim mesmo fala, tem que trazer um gerente de mercado. Um cara... E veio o Pelaipe por indicação de grupo político que apoiava a Chapa Azul. O Pelaipe, mas assim, na época, se torceu o nariz que o Pelaipe chegou. Mas pra lembrar, a história do Pelaipe na época, o Pelaipe foi vice-presidente de futebol do Grêmio, com o Rodrigo Caetano, diretor executivo. Isso. É o primeiro trabalho do Rodrigo e leva o Grêmio à final da Libertadores. E o Pelaipe, isso é claro, isso não é mistério nenhum. O Pelaipe, ele depois ele sai de dirigente do Grêmio e vira um dirigente executivo. Ele, por exemplo, ele vira tipo um consultor. O Corinthians, que sai da Série B, o Pelaipe fez um trabalho, porque o Pelaipe é muito colado ao Carlos Leite. Sim. Então o Carlos Leite ajudou o Corinthians em jogador, como ajudou o Vasco em jogador. Como ajudou o Flamengo. Como ajudou o Flamengo. E aí o Pelaipe teve Ajudou. Então, Não, eu acho que o que eu digo é... Facilitar a Trabalhou. negociação. Não, é bom jogador. O jogador tava recebendo. por exemplo, ele não pagava o jogador pro Flamengo, por exemplo, não. no Flamengo que precisava sanear a dívida, você terminar o ano com jogadores como Chicão, foi campeão do mundo pelo Corinthians, André Santos, Elias, Sim. o Carlos Eduardo, que era a bala de prata, que foi um tiro errado, mas termina como, O Flamengo como titular tinha do... uma grana pra apostar em alguém. Por exemplo, o próprio Marcelo E o Moreno vinha com boas referências. Eles não permanecem, depois que o Flamengo continua sem condições pra Sim, manter até os Veio o jogadores. esporte, né? Não, Flamengo Esporte de tem aquela Lisboa. polêmica toda da final da Copa do Brasil dos O ingressos. Hernani é vendido.
O Hernani é vendido já. 2016 e 2014. E o Onassi não pagou o Flamengo. Não pagou. 11 milhões. O Flamengo recebeu só anos depois da justiça. Mas, por exemplo, é um elenco ali que nos primeiros 6 meses... Encorpado por Paulinho, Val, por exemplo, Juninho. Os primeiros... Destaque do Acho Paulista. que os primeiros 6 meses do Flamengo, eles foram assim, fundamentais pra cortar na carne ao máximo, pra depois chegar com a experiência do Pelaipe e chegar e encorpar o elenco ali. Não, e teve uma coisa muito interessante nesse início, assim, porque já tinha o BAP ali como, né, o vice-presidente de marketing, se eu não me engano. Uma influência muito grande. Num primeiro momento, cara, eu acho que o que aquela gestão fez tinha que se cortar na carne. O rebaixamento, eu acho que estava na Flamengo, por muito tempo, não entendeu esse processo. Óbvio, né? O Bandeira sai da gestão, dito por muitos como banana. Torcida. E hoje a gente vê a recepção ao Bandeira como se falasse muito obrigado e tal. Sim. Todos os lugares que ele vai, na final da Libertadores e tudo mais. A percepção do torcedor do Flamengo, vendo o que aconteceu em 2019, mudou completamente. Em relação ao que era chegaram os naquela títulos época, que não tinham antes. Que não tinham antes. Mano. E, cara, foi de muita coragem o que aquela gestão fez naquele momento. Porque, técnico assim, tinha um afago o maior presidente que o Flamengo já teve. de falar assim, no futuro algo vai ser bom. Porque afago era Palmeiras esse. de Melo. O Flamengo fecha com a Peugeot, a marca... Minha visão, né? O Flamengo fechava com a marca... grande. Tava que sem patrocinador e no dia A da posse já anunciou a administração Peugeot. do Landim Aí também tem foi a top. situação do lançamento Tipo da Adidas, que é um importante, pouco mas- antes, mas tá Então, a ali no- Adidas, ela Bandeira chega no de Melo Flamengo segurou uma via bronca muito crítica, grande só no que o clube. contrato é totalmente aperfeiçoado, aperfeiçoado por eles, assim Aumenta que eles valor, chegam. cláusulas. É uma outra situação, quase um relançamento da parceria. Paga a dívida pra obter a certidão negativa de débito que proporciona a Caixa. Caixa, mas patrocinadora Essa mais- grana que entrou da renovação da E aí a da Peugeot Adidas, vai pras pras costas. costas. foi um Exatamente. dinheiro exatamente. Aí que entra o mérito do Bandeira. Gestão. Esse dinheiro poderia muito bem ter gente lá dentro que falava... Porra, 3-4 malucos aí pra salvar o... Vai integral. Ele até falou isso aqui. Foi integral para um tipo de pagamento do governo que aí mostrava pro governo que, olha, o Flamengo tá interessado. Sim. Então juros caem. Tudo cai, porque o Flamengo vai lá e bota 60 milhões. Bum. Então esses Temos movimentos, falado esse cara, processo de um cara que é low profile, nunca aparece assim pro torcedor que observa mais o campo e tudo mais, que é o Rodrigo Toches, né, cara? Rodrigo Toches. Que é um cara que esteve nas duas gestões, esteve na gestão do Bandeira, volta agora na gestão do Landim, é o atual VP de finanças do Flamengo. Cara, que é um cara de um trabalho, assim, um negócio espetacular. O Toches. São organismos ali. Você teve o marketing funcionando, né? Você teve as questões sendo pagas. E aí também falar do Flávio William aqui também, que é outro cara em termos de jurídico. Era uma equipe, essa primeira equipe da Chapa Azul, que eram todos juntos, né? Que antes do racha, que agora parece que na próxima edição teremos outro racha nesse grupo, do Landim, né? Eu não sei se vai ser racha brigado ou... Não, mas candidatos porque diferentes. que não quer ser candidato, né? Então, assim, mas a primeira equipe ali tinha... Tinha o Godinho, tinha o... E era uma coisa que, cara, pra gente que vivia o dia a dia do Flamengo, você olhava tanto a Gávea quanto o Ninho do Urubu, era um negócio vergonhoso, cara. O Ninho do Urubu era uma vergonha quando o Bandeira assume o Flamengo, era um negócio inacreditável. A Gávea, ele fala da tava falando piscina, aqui por exemplo, eu falei pro a Betão. conta de água era a maior dívida do Flamengo. salário. O carro mais salário. bonito que eu vi ao 600 vivo na minha mil. vida era o carro do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo tinha uma McLaren na época de 2 lugares, parecia um carro de Uma F1. Fórmula 1. Corrida. Gran Bizarro. Turismo. Jogando Gran Turismo. Cara, ele entrou com o carro Ninho do Patinando Urubu, na meu irmão, lama. lama. Ninho do Urubu era lama. A galera vai lembrar do Paulo Vitor saindo em Sei, carrinho de falar mão. disso, do carrinho. De obra. Porque Sim. a obra estava ali Amorosa, amorosa. de uma forma... Que assim, que tem que dar... Pô, tem que a falar sala do... de imprensa do Flamengo era composta por um container, que era a estrutura do Carrinho de mão. da época. módulos, né? Os módulos lá. lembro disso. Carteira de escola. Fase. Os Fase. jornalistas lá na coletiva. Carteira de escola, Também era backdrop isso, do né? Flamengo Também isso era raiz. lona. É um negócio assim, cara, pra tudo era um negócio... Você olhava os detalhes, assim... Pô, no início, onde o Ronaldinho Gaúcho dormia, por exemplo, né? Um grande ídolo. Tirar uma No carro. pestana ali. Academia. Não, tirava o pestana no carro Tomar pra... banho em casa. pra tomar banho em casa. O gramado de treinamento do Flamengo era uma vergonha. Era pasto. Carrinho de mão que Pasto, o Paulo cara. Vitor foi... Isso foi até... Não era nem 2013. Já era Isso foi, um acho que processo. 2015. Tem aqui, o Alexandre Vobel, tem que falar dele também, que foi o cara que
peitou, mesmo sem dinheiro, Patrimônio. começar a fazer obra com permuta. Aí a obra no início era muito lenta. Porque não tinha grana pra botar. O Flamengo não tinha certidão negativa pra poder entrar na lei de incentivo à base. Que o Flamengo entra com essa gestão. Que o CT do São Paulo, do Caju, os grandes CTs pelo Brasil foram feitos com lei de incentivo. Porque formação, você está formando um jovem, isso entra na lei de formação e tudo mais. E Só assim, que você tem que ter a certidão negativa pra poder ter isso. Há O Flamengo conseguiu fazer. que se bater palmas pro Bandeira, pra primeira gestão e tudo mais. O Landim que foi Não, participou eu da... vou falar que eu vou falar porque eu vi o que vocês não viram. Eu vi esses caras projetando a parada. A primeira reunião da Chapa Azul. Como se diz? Embrião. O embrião. Isso. Porque, assim, é foda você estar sentado num lugar e ver alguém falando assim, era uma apresentação da Chapa, com todos esses caras lá. No teatro. No cinema lá no Leblon. Então, assim, você tá ali, eu como rubro-negro, eu tava ali porque eu sou amigo do filho do Valim, e na época eu já tinha visto o jogo do Hexa com o Valim, no Maracanã e tudo mais. E eu lembro quando o Felipe falou, pô, meu pai tá juntando uma galera aí, pô, reativando sócio e outros entrando de sócio que não moravam no Rio. Eram empresários, tudo mais, flamenguistas, mas que tinha empresa em São Paulo, tudo, entrando de sócio para daqui a 3 anos poder... Eu lembro desse processo. E eles chegaram a tentar antes, quando a Patrícia entrou em 2010, só que eles veio com a chapa branca, e era até com Henrique Areias de frente. E não levou bomba. Só que já era um embrião para essa galera se juntando. Aí vem a apresentação, eles formam a chapa Flamengo campeão do mundo. Que aí é Valim e Landim como presidente e vice. E aí essa galera toda que vocês estavam falando. Nesse dia lá da apresentação, tu vê alguém chegar lá e falar assim, não, a gente tá... Isso era dito. A gente tá cansado com o Flamengo só aparecer em capa de jornal ou em página policial. Que na época tinha tido o Bruno, tinha tido outros casos. Caso do Ronaldinho, o irmão dele lá, o Assis. Adriano, vários casos. O Flamengo vivia. O caso do Ronaldinho é a desmoralização. Desmoralização. O Assis, que é um cara conhecido. A gente conta aqui hoje rindo, mas desmoraliza a instituição de uma forma. E os caras citavam isso. O Flamengo só passa vergonha, é impossível que ninguém se mexa e tudo mais. E aí... Ele tava nessa reunião, além dos caras. Então, eram 15 pessoas. O Landim e o Valim, que eram as cabeças. Aí você vinha o BAP, Godin, Carlos Langoni. Carlos Langoni foi o presidente do Banco Central dos anos 90, lá era Collor. Esse maluco, infelizmente já faleceu, era um rubro-negro. Que veio aqui, Prakovnik? Prakovnik. Que não teve de cara um cargo, mas ele tava entre os 15. O BAP era presidente da Sky. Rubens Osta, o cara é o presidente da Cielo. Tava dentro do grupo, um Rony Arruda, ex-governador do Ceará. Tava junto também. Carlos Manuel, que é o cacete. Cláudio Manuel, fala pra caramba lá no dia. Ele aqui com a gente. Esses caras, e aí lá era dito isso. E aí você vê, olha, o Langoni, junto com o Tostes e junto com o Landim, o Landim, na gestão do Bandeira, ele era vice de planejamento. Eu não lembrava o cargo do Landim na gestão do Bandeira. E isso fazia parte do pagamento da dívida, que foi um plano que eles apresentaram lá. A gente tem um plano de pagamento da dívida do Flamengo. É possível pagar. Montado pelo Langoni, junto com o Tosh. O Langoni, um cara pica de mercado financeiro e tudo mais. E grandes figuras, empresários, aí tinha lá o BAP da Sky, o cara do cartão de crédito, o outro. E aí, mas a gente falava, eu falava assim, mano, eu falava pro Felipe, falava, pô, do caralho, mas olha quanta coisa tem que fazer. E aí a gente vai dar certo. Consegui enxergar que 10 anos depois... Cara, era muito... Beto, era muito complexo. E depois que começou a gestão, era muito difícil você enxergar lá, olhando assim, no Lula na lama, assim. A imprensa foi resistente. E mais... Não acreditava. Não acreditava. E da torcida, vou te dizer... Chamava de os carecão, esses careca aí, que são esses careca aí. Pô, que papo aí. Com o andar das coisas e a não chegada de títulos, o Bandeira teve uma coragem imensa de não roer a corda. De não roer a corda da situação da... Como se diz? Da contenção de gastos. Contenção de gastos. Mas seguir o plano à risca. Porque assim, por exemplo... Porque assim, você imagina a pressão de uma torcida do Flamengo. Em 2013, principalmente. E naquela virada, que quase caiu, né, pela punição. Não, então... E virou pra 14, fica voando, Então, em 2013, acho que para mim o maior mérito é ali, por exemplo, quando você vira o turno do Campeonato Brasileiro, que você não tem certeza nenhuma de título de Copa do Brasil, até porque era o primeiro ano de uma Copa do Brasil
com times da Libertadores, Isso. 2013. E aí, por exemplo, em 2014, você já vê a torcida um pouco... Cara, pô, tem um ano, a gente conquistou um título e os salários não atrasaram. Mas Temos uma aí... Libertadores pra fazer dinheiro. Mas aí, por exemplo, de novo, quando no Flamengo tudo acontece, vira em 2 semanas, vira tudo, quando tá ali naquela saída do Jaime, que vem o Ney Franco, e o Flamengo, quando o Luxemburgo chega, foi o primeiro jogo do Luxemburgo, se eu não me engano, a primeira vitória, Flamengo 1-0 no Botafogo, gol do Alexandro, 2014. O Flamengo era o último colocado no Campeonato Brasileiro e o fantasma do rebaixamento já vinha de novo. Então, assim... E tinha sido uma saída de Jaime toda trabalhoada, por exemplo, o Valinho não falou com o Jaime ficou sabendo pela imprensa. Em termos do Bandeira e da gestão toda, o mérito de não roer a corda em vários momentos de dificuldade resultam no Flamengo hoje batendo 1.300 né? Isso. De receita e 48 milhões de dívida. Mas eu acho que chegou e você tem uma pressão de uma torcida. Óbvio, a torcida do Flamengo precisa ser campeão. O Flamengo tem que ser campeão e tudo mais. Tem que falar, mas você segurar uma pressão. Eu não quero comemorar. Balancete. E eu vi, cara, o Bandeira indo pra estádio muito pressionado. Sendo muito pressionado, xingado. Né? Com um repórter, inclusive. Não, mas com torcedor. Torcedor discutindo com ele discutindo. Isso. Então, assim, cara, e hoje você vê o que o Flamengo alcançou e ele não roer a corda, que ele de uma coragem. Sim. Porque o cara quer saber, irmão, todo mundo quer essa porra. Então, que se foda, mano. Abro os cofres aí. Eu vou me safar. Eles conseguiram isso. Isso foi isso que também filosofia, foi importante para os caras conseguirem seguir o projeto. Porque agora, o próximo presidente que entrar no Flamengo, ele não pode acabar com isso. Ele paga da pessoa física pelo próprio... Qualquer possível responsabilidade que ele tem se ele aumentar a dívida. Se ele aumenta a dívida do Flamengo, ele vai pagar com os bens dele. Então, assim... E outra coisa, a galera tinha muito medo, quem era assim, rubro-negro, discutia o Flamengo e ficava pensando, caralho, será que um dia vai chegar... O Flamengo tem tanto torcedor, será que a gente falava isso? Será que não tem 20 caras na vida bem-sucedidos que apareceram? E aí, o medo era... Porra, mas a galera... O João Moreira Salles do Botafogo, lembra? Porra, 10 anos discutindo essa porra. A galera vamos ganhar dinheiro. A galera que já manda, vai deixar esses caras... eles entram, mas aí eles... Só que essa mudança de estatuto conseguiu brecar aquela galera que no início tentou. Sim. Quando o Flamengo rateou em 13, apareceu grandes caciques do Flamengo dizendo que esses... Chegaram vendendo sonhos, vai dar em nada. A galera, politicamente, politicamente até mais... politicamente, a política interna do Flamengo, mais nociva do que a pressão da torcida. E mais, foi a recuperação financeira mais competente feita dentro do futebol brasileiro, porque não contou com nenhum tipo de mecena. Mano, então, assim, foi uma coisa de montagem de estrutura que foram 10 anos. Ao invés do Textor chegar, por exemplo, com a estrutura já, pufo, né? O preço é vender o clube. É isso, basicamente. O preço é você, por exemplo, tá insatisfeito com o Textor, vai morrer com sua satisfação. E só às pra vezes dizer você aqui, vende também dá merda. Só pra dizer aqui, ó, diminui... Às vezes você vê... Inclusive, Beto, você que, porra... Vamos falar, calma aí. Só voltando. Flamengo, só pra deixar claro, Flamengo, por que a gente tá falando isso? Saiu o balancete da dívida do Flamengo atual, e aí a situação é a seguinte, balança, 2013, a maior dívida do Brasil, disparada, 750 milhões de reais. Corrigidos dá mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Daria 2. Porque tem juros e tal. Então, na época, 2013, com o que a moeda valia na época, com a inflação e tudo mais, 750 milhões de reais. 2014, 660 milhões de reais. 15, 554 milhões de reais. E o Luiz Guilherme ficando triste. 2016, 472 milhões de reais. 17, 450. Em 18, aumenta um pouquinho, 455. Em 19, aumenta mais um pouco, 466. Em 20, aumenta mais um pouco, 585 milhões. Mas isso aqui é explicável pela engenharia financeira que se fez para que essa dívida despenque de 20 para 21, por exemplo, de 585 para 292 milhões. 2022, 227 milhões e agora, incríveis 48 milhões. Enquanto ia diminuindo a dívida, eu ia ficando mais triste. Ou seja, de 750 milhões, que hoje com valores corrigidos daria mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Para 48 milhões de reais. E outra coisa, que tem que ressaltar isso... não, a gente não falou outra. Reestruturação da base. Sim. Se o Flamengo hoje vende os jogadores que vende e não precisa os utilizar como
pessoas têm decidido o Começou a time de investir cima. na base também. Não, né? até de encontro com isso, os outros 92 milhões de reais que o Flamengo vai receber esse ano, já recebeu 30. Vai receber mais 92. Vitor Gabriel, a última parcela, futebol coreano. Passou. Matheus França, João Gomes, Pablo Mari, Rodrigo Muniz, não? Vinícius Souza, Paquetá, Cauã Santos, Natan, Lázaro e Paquetá. Desses aí, o único que não é cria é o Pablo Mari. É. Só. De restante, só jogador da base. Então, o Catarina falou várias reestruturações, que exatamente isso que a gestão fez. Ela encarou cada departamento como uma empresa. É isso. Então, assim, ela tem um VP nomeado e um diretor executivo nomeado, contratado, que é o cara que vai tocar o dia a dia direto. Sim. O VP, ele vai estar ali, porque geralmente é um cargo institucional. Então, isso, a base. Começou com o Carlos Brasil e o Noval. Depois o Carlos Brasil foi pro Vasco. No Brasil, que é o sósia do pai do Cantarela. Carlos Brasil? Carlos Brasil, depois ele vai pro Vasco. O trabalho deles começa, ele pega ainda Patrícia e entra com Bandeira. E aí O Flamengo não revelava ninguém desde o Era a época de Paulo Sérgio, né? E aí você olha, o Flamengo, se você pegar esses nomes todos, pegar a gestão toda, desde que o Bandeira e a Chapa Azul... O moleque chega com 12, 13 anos, 10 anos. Reformularam a base rendeu pro Flamengo mais de 1 bi. Se pegar tudo até hoje, olha como é que o investimento vale. E lá atrás, o Flamengo teve que fazer o quê? Ele teve que dispensar, encerrar muitos trabalhos, porque não tinha condição, ele é bancado pelo futebol, pra reestruturar o departamento, e aí ele vivia por si só. E foi muito... Pô, o Flamengo apanhou quando o Flamengo demitiu os irmãos Hipólitos, quando demitiu... encerrou com o Cielo. O Flamengo tinha um monte de estrela de olímpica, e não tinha piscina, salário, mas não ganhava. Cara, não tinha piscina, não tinha quadra. Não tinha estrutura. De reestruturação física. Você tem Ninho do Urubu hoje, um dos mais modernos do Brasil, né? E na época que o Bandeira entra, eu falei que é pasto. Gramado, tudo, cara. A Gávea, se você for a Gávea hoje, você tem um museu do Flamengo, você tem umas lojas gigantescas. Restaurante. O falecido Roberto Diniz, pai do André Diniz, que era um cara que visou esse sonho do museu do Flamengo, e que o patrimônio histórico que a gente teve lá, no patrimônio histórico do Flamengo, hoje é uma coisa totalmente reestruturada. A piscina foi completamente refeita, né? Porque agora, tinha um problema grave de vazamento. A gente conversou aqui numa charla dessa recente com alguém das antigas do Flamengo que falou da Boca Maldita. Foi reinaugurada. Reinaugurado agora. Reinauguraram toda aquela área lá. Da onde fica ali a galera. Restaurante, o bar e tudo mais. Ficava o Carlinhos Jolino. O Carlinhos Jolino. Então, exatamente, assim, lembrando do Gávea, Ninho do Urubu, base, né? Deu um rumo pro Morro da Viúva. Morro da Viúva. Vendeu pro ar. Eu acho que o torcedor do Flamengo, que xingava o Bandeira não campeão, e que foi aplaudir ele nas finais da Libertadores do Flamengo disputou, eu acho que esse torcedor... Primeiro, ele tem que colocar a mão na consciência do tipo assim, mano, foi sofrido, a gente não era campeão, era foda, mas, porra, não valeu a pena, cara. Não valeu a pena. E outra, tem que ficar de lição pras outras torcidas, de entender que são processos. De que você não vai sair, por mais que venha a SAF. São processos, cara. Não tem... Você não consegue acelerar. Então, por exemplo, da torcida do Botafogo mesmo pediu a demissão do Luiz Castro lá atrás... Tem que entender que são processos, mano. Você não quer... Os processos estão sendo bem feitos, o resultado não tá vindo agora, mas ele pode vir daqui a pouco. Tem, óbvio, erros, por exemplo, como no caso do Vasco, que você não enxerga o resultado. Se o processo não tá sendo bem feito, a crítica é válida. Agora, se o processo tá sendo bem feito e aí os resultados não estão vindo, A gente tá falando administrativamente, que o Flamengo cometeu vários erros no futebol. O que acontece? Administrativamente, o torcedor do Flamengo, em geral, arquibancada, internet e tudo mais... tem que ser grato a todo mundo que participou desse processo aí de 2013 até agora, porque na gestão do Landim tem uma série de pessoas que estavam na primeira gestão e tudo mais. Então, do Bandeira, todo mundo que participou desse processo... Tem 4 pessoas... Tem que respeitar, porque a galera... é glamuroso, é bom também quando tá vencendo e tal, mas todo mundo ali, quando parou, era todo mundo muito bem sucedido, todo mundo com a vida ganha... E assim, entrar numa dessa era assim, minha galera, se o projeto vingar, do caralho. Mas também, amigo, se não conseguir, ou se conseguir pela metade, você praticamente você acaba com a vida de uma pessoa dessa. Some, desaparece. Um cara desse que é magnata, empresário, que, anda pelo Rio à vontade, que ninguém nem sabe quem ele é. Bota a cara no processo desse, se não vai...
Não, e só antes da gente virar pro Vasco, porque tem. O couro tá comendo lá. E aí, não tem quando, nada quando rolando uma lá. vez eu falei que o Vasco era um dos clubes que eu acho. Falar que o Flamengo é exemplo. O Vasco tinha capacidade de ter feito isso. Mas pelo tamanho da torcida. A potência que atingiu não são todos que conseguem, tem que reconhecer. Mas o mas Vasco e o Corinthians. Não são todos, porque assim, acho que outra coisa que a gente já Número de falou. torcida. O programa de sócio-torcedor criado nem é também tão lá bom, em hein? 2013. Não é bom. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas, porra, Mas assim, você consegue extrair. fazer uma grana. Você Não é consegue, bom mesmo. Porque o Flamengo Não, tem mas muita você torcida consegue e tem o extrair. terceiro plano do Brasil. Você consegue extrair dinheiro Faz mais de 50 milhões sempre. da massa de torcedores. O lance do programa sócio-torcedor do Flamengo é que hoje. Ele podia ser muito melhor. ele só é útil pra quem frequenta o estádio. O Vasco tinha chance de ter Exatamente. feito isso, se cortasse na caixa lá atrás. Chance de fazer Então, muita coisa. e só pra. Antes de E o virar. Vascaíno, quando ouve isso, fica puto. Não, antes de virar assunto, até acho que é um recado que serve pra todas as torcidas, que ao invés de chegar e criar a teoria da conspiração, falar que o Flamengo... Vão estar dizendo aí com certeza. É. Quem disse que não ajudou? O BNDES ajudou. Dinheiro da Globo, Dinheiro da Globo. a BNDES, o mestre dos magos foi lá e botou dinheiro. Cara, Mas só pra dizer, o dinheiro da cortou Globo na já carne. tinha já. E Porra. normalmente o Flamengo adiantava. O Corinthians tem o dinheiro da Globo, tem o dinheiro da Globo até hoje. Como é que tá o Corinthians de finanças? isso aí. Né? Então, assim, é um recado bem Eu claro. nunca quis cortar na carne. Pra todo mundo que não O quis. Andrés falava? Importante de futebol. Daqui a pouco isso daí, ó. Primeira derrota, eles vão gastar mais que pode. Aí, o candidato do André direto. saiu do estado do Corinthians. Vamos falar de Vascão, né? Mas só antes, você que presenciou a história, sabe? Porra, sabe o nome de todo mundo que esteve lá? Me passa depois a lista com todos os nomes, porque eles são meus inimigos. Eles são meus inimigos. Esse balancete aí, ó, o Luiz Guilherme ia ficando mais triste, ia diminuindo a Depois de dívida, off, e eu chorando. Depois de off eu vou te contar o nome dos amigos que Eu sempre- tiveram antes. Isso aí, nação. Esse foi o vídeo. Flamengo, mais uma vez, quebra a banca. Né? O Flamengo é o sistema. Mostra para os rivais como é fazer uma grande gestão, que requer sacrifícios. Quem for flamenguista assim, da minha época, sabe o tanto de sofrimento que a gente passou. E na época de 2013, quando entrou o Bandeira de Melo também, foi uma época muito difícil. Acho que 6 anos de mandato dele foi muito difícil, porque títulos perdidos, quase rebaixamento. Então, e o Bandeira de Melo firme. E depois quando entrou o Landim explodiu, né? Pegou tudo que o Bandeira já deixou lá, explodiu e o Flamengo conquistou várias coisas. Então, para se tornar a potência que o Flamengo é hoje, passamos por várias etapas. Mas é isso aí, esse é o vídeo. Deixe seus comentários aqui, seu like, compartilhe o canal. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui acompanhando a gente aqui, por dar essa força, tá bom? Obrigadão, até um próximo vídeo aí, nação. Um abraço.